Então, vamos lá. Esse é o nosso encontro de julho. É um encontro que a gente faz, né, com a Carol e com a Pri, da Aba Acessível, todo mês. Apesar de que nós não fizemos o mês passado, mas é um projeto que a gente tem todo mês aí para levar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Então, hoje a gente decidiu falar sobre o encadeamento. E esse primeiro artigo que eu vou explicar, eu achei ele muito interessante, porque muitas vezes, pessoal, e eu vou falar isso por experiência própria, tá? A gente é ensinado uma estratégia, né, eles nos ensinam a fazer de uma forma que, se a gente não nos questionar, nossa, mas por que eu só faço dessa forma? Ou por que eu faço dessa forma, né? Não tem outras formas que eu posso conduzir essa habilidade? Se a gente não se questionar, a gente acaba sempre fazendo o quê? A mesma coisa. A gente acaba sempre fazendo o que a gente, né, foi ensinado. Então, esse aqui eu achei muito legal. Vocês vão ver, um dos primeiros artigos que eu leio até sobre o tema. Então, eu acho que vocês vão aprender bastante com ele. Esse artigo é de 2001, foi publicado no jornal do Applied Behavior Analysis, e esse artigo faz uma comparação de variações de procedimentos no ensino de cadeias comportamentais, usando orientação manual, conclusão do terapeuta e sem conclusão de passos não treinados. A gente vai saber o que é isso daqui a pouquinho. O que ele fez? Quando a gente faz uma análise de tarefas, né, para ensinar uma habilidade mais complexa, na hora de ensinar, o que a gente pensa? Como que eu vou ensinar essa habilidade? Eu vou usar o encadeamento para frente, para trás, total de tarefas? Então, a gente tem que escolher a melhor maneira de ensinar usando o encadeamento. E aqui, o que eles fizeram? Deixa eu falar da introdução para eu não passar muito para frente para vocês. Então, a gente ensina sempre muitas habilidades que são mais complexas, que consistem em quê? Em uma série de respostas. Então, uma maneira comum da gente ensinar essas habilidades complexas, que podem não ser complexas para a gente, mas elas acabam sendo complexas para muitos dos nossos alunos. Uma maneira que a gente tem de ensinar é usando uma análise de tarefas, onde, como eu falei, a gente quebra essa habilidade em pedacinhos pequenos, transformando essa habilidade, né, numa cadeia de resposta, onde uma resposta é a continuação da outra, e a gente consegue ensinar um passo, né, cada etapa ou passo, e a gente vai seguindo adiante. Então, quando a gente faz essa análise de tarefa, que é chamada de task analysis, a gente tem 3 formas de ensiná-la, que é o quê? Usando o encadeamento para frente, de trás para frente, ou o encadeamento total de tarefa. Quando a gente decide usar o encadeamento para frente, o que isso quer dizer? Que a gente vai ensinar cada passo, cada etapa dessa análise de tarefa que nós escrevemos lá, a gente vai ensinar em sequência, começando com o primeiro passo. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, escovar os dentes, tá? Usando uma análise de tarefa. E a gente escolheu o encadeamento para frente. A primeira coisa que eu vou ensinar é o quê? Pegar a escova de dente, por exemplo, tá? Então, vai ser meu primeiro passo. Esse vai ser o primeiro passo que eu vou ensinar na minha análise de tarefas usando o encadeamento para frente. E aí, sucessivamente, depois que meu aluno aprendeu a pegar a escova de dente, eu vou ensiná-lo ao quê? O próximo passo é abrir a água. Vou ensiná-lo a abrir a água. Então, a gente vai seguindo os passos na ordem, ensinando os passos na ordem. Ele consegue fazer o primeiro, o que eu faço? Eu vou lá e ensino o segundo. Agora ele faz o primeiro independente e eu estou treinando o segundo.
Se eu decido usar o encadeamento de trás para frente, o que acontece? É o contrário do para frente, que eu vou ensinar o último passo. E aí, quando o meu aluno demonstra o domínio do último passo, eu vou passar para o penúltimo. Então, no mesmo exemplo, se o meu último passo da escovação dos dentes é, por exemplo, fechar a água, é esse passo que eu vou ensinar o meu aluno. Então, a gente vai fazer todos os passos da cadeia. Quando for o último passo, é aquele passo ali que eu vou ensinar. Ah, agora ele já sabe fechar a água, então eu vou para o passo anterior. E no encadeamento total de tarefas, o treinamento é fornecido em cada etapa. Então, eu vou ensinar todos os passos da escovação dos dentes e durante esses passos eu vou ver quais etapas que o meu aluno precisa de ajuda e quais ele não precisa. Geralmente, quando a gente faz o encadeamento total da tarefa, o aluno já tem uma habilidade. Então, a gente não precisa trabalhar em todos os passos, que ele acaba conseguindo um desses passos que a gente montou na nossa análise de tarefa. Aí, essa é a parte interessante desse estudo. No encadeamento para frente, lembra, a gente ensina o primeiro passo. Então, meu foco aqui na escovação do dente, por exemplo, é o abrir a água, tá bom? Aí a gente ensina o primeiro passo e muitas vezes a gente nos pergunta, tá, mas espera aí, eu estou ensinando o primeiro passo. E aí, o que eu faço com o resto? Né? Eu tenho lá uma análise de tarefa com 10 passos, então 10 etapas. Estou ensinando a primeira, mas e aí? O que eu faço com as 9 restantes? Então, é aí que veio esse estudo aqui. O que eles fizeram? Para a gente decidir o que fazer depois desse primeiro passo que a gente está ensinando, a gente pode testar a melhor estratégia para a gente usar. Então, aqui eles fizeram o quê? A gente tem 3 opções quando a gente está usando o encadeamento para frente. A gente pode ensinar o primeiro passo e depois eu, tá, como analista ali do meu aluno ou AT, a gente conclui o resto da cadeia. Então, se a gente está lavando as mãos, eu ensino o primeiro passo para o meu aluno e, a partir do segundo passo, eu vou concluir aquele passo para ele. Então, é bom para quê? Para alunos que aprendem observando. Mas se vocês forem pensar também, um aluno que não observa por muito tempo pode não ser a melhor estratégia para ele, porque você vai fazer ali os passos da cadeia e ele não vai estar prestando atenção. Então, uma outra opção que a gente tem também é o quê? É guiar manualmente o nosso aluno para completar a cadeia e que pode ter também uma vantagem várias vantagens, né, para a gente poder fazer isso. Nesse caso é o quê? A primeira estratégia, eu vou demonstrar o resto das habilidades. Nessa segunda, que é guiar manualmente o aluno, eu vou guiá-lo manualmente para completar todos os outros passos dessa tarefa. Só que a gente tem que pensar o seguinte, se é um aluno que não gosta, por exemplo, do contato físico, né, do prompt físico, talvez não seja também a melhor estratégia para esse aluno. E a outra variação é o quê? É não treinar o resto da cadeia, o resto das etapas. Que é o quê? A gente ensinou o primeiro passo, acabou o treinamento. A gente está focando só no primeiro. Ele dominou o primeiro. Agora ele vai fazer o primeiro, eu vou ensinar o segundo e acabou. Eu não continuo
a cadeia de respostas. Eu paro ali, assim, eu paro na etapa que eu estou ensinando. Então, nesse estudo, o que eles fizeram? Eles compararam os efeitos dessas variações de procedimentos para completar os passos não treinados do encadeamento para frente. Então, a gente tem, voltando, tá? A gente tem a conclusão do aluno com orientação manual, que no estudo eles chamaram de SC, a conclusão do analista, né, terapeuta, que é o TC, das etapas não treinadas. Então, eu completo o resto da cadeia para o meu aluno, e a não conclusão, que eles chamaram de NC, das etapas não treinadas. Então, se meu foco é o passo 1, a gente fez o passo 1 e depois a gente não faz mais nada. Vou fazer uma outra tentativa, eu vou fazer a tentativa do meu passo 1, tá bom? Então, os participantes desse estudo foram 3 meninas de 8 anos, Tina, Pam e Kelly, e 4 meninos de 10 a 16 anos, o Paul, Mário, Lance e Ray. Todos eles tinham diagnóstico de TEA e todos os participantes mostraram atrasos severos em todas as áreas de aquisição de habilidades. Eles tinham um histórico já de exposição a cadeias comportamentais complexas, como tomar banho ou brincar de jogos, de alguma atividade, usando os procedimentos de encadeamento. Esse aqui, gente, eu achei super legal, porque muitos estudos que eu leio, eu falo, né? Eu penso, nossa, podia ter uma foto do que eles fizeram, né? E nesse estudo mesmo não tinha, mas aqui eu não, esqueci de comentar, que foi semelhante ao estudo feito por Libby e colegas em 2008. Então, quando eu fui voltar lá nesse estudo, eu achei a foto. Então, os materiais que eles usaram, né? Foi uma construção de Lego que tinha uma base e 7 peças eram colocadas nessa base. Então, não era nada específico, tá? Eles usaram abstrato mesmo, não era uma casinha, um robô, nada disso. Mas tinha os passos ali que eles tinham que seguir, dependendo da cor, do tamanho das peças, para colocar em ordem. Então, os procedimentos usados. Uma análise de tarefa de 8 passos, etapas, foi desenvolvida para cada estrutura que determinou a ordem da colocação das peças do Lego. Tá? Então, no início da tentativa, o que eles fizeram? Eles separaram as peças e apresentaram numa matriz aleatória. Então, o primeiro passo foi que o aluno tinha que fazer? É puxar a base. O primeiro passo, lembra, é pegar a base e colocar mais 7 peças ali para montar o modelo. Então, o primeiro passo da análise de tarefa era pegar a base, tá? E aí, o segundo passo era seguir o que eles determinaram ali para encaixar cada uma das 7 passos, das 7 peças, desculpa. Então, foi usado o encadeamento para frente em todas as condições, como eu falei, aqui eles testaram o quê? O que a gente vai fazer depois que a gente ensina o primeiro passo no encadeamento para frente. Então, ele colocou ali as peças, né, do Lego num arranjo aleatório na frente do aluno e falou, vamos brincar. E o aluno foi reforçado também, tanto com reforço social, falando bom trabalho, quanto com comestível. Eles fizeram uma avaliação de preferências antes de começar, e aí cada aluno recebeu o que ele preferia mais como reforçador também, tá? Então, era a primeira etapa de treinamento, e depois disso, as etapas restantes da cadeia foram concluídas de acordo com cada condição. Então, nós tivemos 3 condições. A primeira condição foi o quê? A TC, conclusão do analista treinador de etapas não treinadas. Então, em cada tentativa, o participante teve a oportunidade de concluir etapas dominadas previamente. Isso quer dizer o quê, pessoal? Tá, ele dominou a primeira, a gente vai ensinar a segunda. Dominou a segunda, a gente vai ensinar a terceira.
Então, o participante teve a oportunidade de completar o quê? Se ele dominou a 1 e a 2, ele completava esses passos independentes que ele já tinha dominado, e o foco era a próxima etapa, que seria a 3. Então, na etapa de treinamento, o treinador usou, que é a etapa que a gente está ensinando, o treinador usou uma ajuda necessária, seguindo o procedimento de maior para menor. Na conclusão da etapa, com a ajuda necessária de treinamento, o participante foi lá e recebeu o reforço. Aí que vem aqui o foco do estudo. Depois que o participante concluiu a etapa de treinamento, o professor bloqueou o acesso ali do participante de manipular os legos e o professor completou as etapas restantes em frente ali do aluno. Então, o professor foi lá e fez a construção das etapas com Lego na frente do aluno. O participante, porque a gente não obriga também o participante a observar, como eu falei, às vezes não é a melhor estratégia para quem não tem facilidade de aprender observando. O participante estava livre para observar ou não observar as etapas restantes. Então, nossa segunda condição foi o quê? A conclusão do aluno com orientação manual. Procedimento igualzinho ao anterior, tá? Ensinava as etapas de treinamento, e aí o foco era o que acontecia depois dessas etapas de treinamento. Então, procedimento igual, a única diferença foi o quê? Que após a conclusão do passo de treinamento pelo aluno e entrega do reforçador, o professor manualmente orientava o aluno a completar o restante das etapas da cadeia. Então, tinha aí uma orientação manual do professor com o aluno. E a nossa condição número 3, que foi a não conclusão, NC, de etapas não treinadas, a única diferença também era o quê? Como eu falei anteriormente, após o passo etapa ali de treinamento, a tentativa era terminada. Então, eles usaram aqui um delineamento de tratamentos alternados que foi adaptado para cada condição. Cada participante ele foi ensinado a montar 2 ou 3 estruturas de 8 peças e cada estrutura foi atribuída a uma condição particular. Eles não queriam usar a mesma estrutura para toda condição, porque senão não ia dar certo, porque o aluno poderia ter aprendido ali na condição anterior. E foram feitas 10 tentativas em cada sessão de ensino. Agora aqui os resultados. Tentar explicar aqui pelo gráfico, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil, porque esse gráfico ficou bem simples. Pus aqui para vocês verem, tá? A bolinha, esse resultado aqui foi das meninas, da Tina, da Kelly e da Pam, porque eles só fizeram 2 condições com elas, que foi o TC, que é a bolinha preta, tá, gente? A bolinha preta aqui do gráfico, bolinha preta fechada, que é a conclusão da análise treinador de etapas não treinadas. Então, o analista ia lá e terminava as etapas na cadeia. E o SC, que é o quadradinho, foi a conclusão do aluno com orientação manual. Então, a gente fazia a etapa de treinamento e depois disso dava ao aluno a orientação manual ali para completar o resto da cadeia, tá bom? Aí aqui a gente vê o da Tina, ó. No canto esquerdo aqui foi o número de passos que a gente tinha na cadeia. Então, foram 8 passos. E aqui foi o número de sessões que eles concluíram, tá? Para concluir os 8 passos. Quando a gente segue o gráfico da Tina aqui, eu coloquei a carinha amarela ali para vocês verem que ela completou os 8 passos em menos sessões quando o analista completou as etapas não treinadas. Então, essa aqui foi a Tina. Já a Kelly, ela adquiriu os 8 passos mais rapidamente quando o quê? Quando a conclusão foi feita com a orientação manual do aluno. E a Pam desculpa, ela também é a mesma coisa da Kelly, tá? Ela dominou os 8 passos,
usando mais rapidamente, né, usando a conclusão do aluno com orientação manual, ela até acabou tendo mais dificuldade, que vocês podem ver, tá? Ela teve mais dificuldade, quando você segue aqui a bolinha preta, ela teve mais dificuldade de aprender quando o professor terminou a cadeia, né, as etapas. E o que a gente tem que lembrar? Provavelmente por quê? Porque é um aluno que tem mais dificuldade observando. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Então, aqui com as meninas, todos os participantes demonstraram generalização e manutenção, construindo com sucesso as estruturas em ambientes e com professores diferentes, que a gente sempre foca nisso também, né? Não adianta fazer ali só comigo, Dani Botelho, quando não está fazendo com mais ninguém em nenhum lugar. Então, é sempre importante a gente pensar em generalizar, né, para outras pessoas, outros ambientes, outros horários e na manutenção. O meu aluno ali está mantendo aquela habilidade ou ele está esquecendo? E aqui o resultado dos meninos. Já para os meninos, o Paul, o Mary, o Lance e o Ray, eles já fizeram as 3 condições. Novamente, a bolinha preta é a conclusão do analista treinador, o quadradinho preto é a conclusão do aluno com orientação manual e o triângulo preto é a não conclusão das etapas não treinadas. Então, coloquei o smiley face aqui para vocês verem onde que eles concluíram mais rapidamente os 8 passos. Então, aqui o Paul, ele concluiu com a orientação manual. Ele foi mais rapidamente com essa orientação. Já o Mariel aqui foi o quadradinho, ó. E ele foi super rápido. Que, gente, né, eu falei certo, falei. Que foi também com a orientação manual aqui do instrutor. O Lance, ele já teve uma maior dificuldade de realizar a cadeia toda, vocês podem ver o gráfico dele aqui. Mas ele acabou concluindo os 8 passos, usando também a orientação manual do professor. E o Ray foi diferente. Aí que a gente tem que pensar, é um aluno que aprende, tem facilidade de aprender observando, ele concluiu usando, né, com o professor terminando os passos da cadeia, ele concluiu os 8 passos em mais tempo. Em menos tempo, desculpa. Aí eles também mostraram esse gráfico aqui, gente, para a gente ver o tempo de duração, tá? Que todo procedimento para eles, até eles chegarem na conclusão dos 8 passos, levou de acordo com cada condição. Então, aqui a gente vê o quê? O gráfico de baixo aqui mostra o tempo total, tá? De duração na aquisição da habilidade. Então, a parte listrada aqui, a barra listrada do Paul, está falando que ele adquiriu em menos tempo, não em tentativas, tá, gente? Isso aqui está falando de tempo. Então, quando a gente compara o tempo que levou para ele adquirir aquela habilidade, para ele adquirir a cadeia ali de 8 passos, quando foi ensinado somente o passo de treinamento sem completar a cadeia, levou menos tempo, tá vendo? E foi com todos eles. O branquinho aqui é quando o professor completa. Então, tá falando aqui o quê? Que levou para o Paul. Desculpa, gente. Levou mais tempo quando o professor completa do que quando o aluno completava com a orientação gradual, tá? Que o branquinho aqui é quando o professor completa. E só com o Ray aqui, que levou mais tempo para ele quando ele tinha que completar com a orientação gradual do que com as outras condições. Então, eles colocaram essa questão do tempo para a gente pensar o quê?
quando o tempo é um fator importante para a gente na sessão, é uma coisa a se considerar também quando a gente vai escolher a melhor estratégia para usar, por exemplo, quando a gente usar o encadeamento para frente. Então, aqui na discussão, para os 4 participantes incluídos nas 3 condições, tá? Que foram os meninos, a duração da sessão reduzida e na não conclusão das etapas produziu um treinamento em geral mais rápido. Como eu falei agora, esses dados podem ser úteis na prática ao decidir qual procedimento a ser usado para um determinado indivíduo. A condição de SC, que é a conclusão do aluno com orientação manual, pode ser a melhor estratégia para usar com alunos que toleram ajuda física, como eu falei lá no início, mas quando o comportamento problema está associado a estímulos físicos, né? Quando o comportamento problema está associado àqueles alunos que não gostam do contato físico, pode ser melhor usar a condição de TC, que é a conclusão do analista, para minimizar a probabilidade do comportamento problema. Além disso, se um indivíduo participa de tarefas apenas em breves períodos de tempo, então aquele aluno que não foca muito, o procedimento de NC, né, ou não completar o resto da cadeia, ele pode ser ideal, porque a duração é mais curta. Por mais que você pode ter mais tentativas ensinando durante o NC, que é não completar a cadeia, por mais que você tenha que fazer mais tentativas ensinando, acaba que o tempo que você leva, ele é menor do que nas outras condições, porque você não está seguindo a cadeia toda vez que você ensina. E como eu falei também, outra variável que a gente tem que considerar ao escolher um procedimento de conclusão para ensinar uma cadeia de comportamento é a quantidade total de tempo de treino. Embora 3 dos 4 participantes da segunda comparação completaram a estrutura na condição SC, que terminou ali no menor número de sessões, essas sessões levaram mais tempo para serem concluídas. Desculpa, gente. Na SC é de... na conclusão do aluno com orientação manual, embora 3 dos 4 dos participantes da segunda comparação completaram a estrutura nessa condição, em menor número de sessões, essas sessões levam mais tempo para serem concluídas do que aquelas nas sessões de NC, que é a não conclusão. E é claro que o estudo teve algumas limitações que todos têm, mas eu acabei não colocando aqui. Então, foi isso, pessoal, para esse estudo. Como eu falei, eu acho que muitas vezes a gente não pensa nisso. Eu não sei se vocês quiserem colocar no chat aí o que vocês geralmente fazem, tá? Vocês podem, para a gente ver aí rapidinho. Mas esse estudo abriu, assim, muito a minha cabeça para realmente... E não só esse, né? Não só nessa questão de escolher o que usar no encadeamento para frente, mas para a gente ver realmente que tem que ser mais um motivo aí para a gente individualizar e não, como eu falei, se for ensinado de uma forma, tudo bem, mas se pergunte, peraí, essa aqui é a única maneira, por que eu só faço dessa maneira? E aí a gente busca os estudos para a gente realmente ver as outras opções e qual que seria a melhor opção para aquele determinado aluno ali. Então, para te falar, para ser sincera com vocês, essa de ensinar somente o passo de treinamento, eu nunca fiz. E o mais interessante é que eu estava escutando uma apresentação de uma das autoras do artigo, e ela fala que geralmente na clínica dela, eles usam muito essa condição de ensina o passo, mesmo quando a gente pensa, né, mas escovar o dente, você tem que ensinar tudo. Ela falou, não, você pode
talvez ali na primeira tentativa, ensinar o primeiro passo e ir ali terminar a cadeia para escovar o dente, né, do aluno, para não ficar sem escovar o dente, mas depois disso, só ensinar o passo de treinamento. Então, eu vou fazer uma outra tentativa, eu só vou ali para aquele passo. Então, achei muito interessante esse estudo por causa disso, para a gente ver que a gente tem que pensar mesmo, peraí, como que eu vou fazer para continuar essa cadeia? E a autora também fala, não nesse estudo, nessa apresentação que eu escutei, que mesmo quando a gente ensina usando o de trás para frente, a gente pode fazer a mesma coisa também. Então, a gente pode guiar o aluno, a gente pode fazer os primeiros passos, ou a gente pode só focar no último passo, tá? Gente, acho que é importante que a Dani trouxe, né? Me lembrou duas coisas aqui. Até um caso de um paciente meu que ele não tinha tempo de atenção suficiente para conseguir trabalhar tarefas encadeadas, né? Então, tarefas mais longas. E aí, o que a gente fez, neste caso, o que eu decidi fazer, na verdade, foi trabalhar um pouco para requisito antes, né? Então, eu trabalhei atividades de atenção, permanência em atividades, então, atividades muito simples, mas com encadeamentos bem curtinhos, então, tipo, pegar e colocar e ir aumentando para criar pré-requisito para ele entrar em atividades de encadeamento, tipo lavar a mão, trocar de roupa, etc. E super funcionou também, né? Eu nunca usei essa de só uma parte do encadeamento, geralmente eu realmente não uso, e a minha opção nesse caso foi trabalhar primeiro os pré-requisitos para depois entrar. Mas é isso, se você não tem tanto tempo para entrar pré-requisito e depois ir à parte de encadeamento, seja uma boa opção. Outra coisa também é que quem é frequentador assíduo do nosso clube do artigo deve ter lembrado dessas fotos, porque a gente falou sobre o estudo base, o estudo da LIB. Então, era um estudo que, não sei se vocês lembram, a gente falava sobre o quanto que os tipos de dica pode realmente transferir a dificuldade ou facilidade do aluno. O artigo então, dela do mais para o menos e do menos para o mais. Então, quem quiser dar uma olhada lá no YouTube, nosso artigo de abril, a gente falou justamente sobre isso, né? Então, se a criança preferia ou aprender mais fazendo motion to list, né? Que as ajudas mais para menos intrusivas, ou list to motion das menos para mais intrusivas. Achei bacana que um artigo referenciando a quem estou aqui com outro objetivo, né? A Daisy falou aqui, né, que a supervisora dela, Camila Gomes, orienta esse meio de treinamento. Daisy, mas essa é a questão que eu falei no início. A gente é orientada a fazer de uma forma, né? E o que eu achei mais interessante, porque essa questão de terminar a cadeia ali no passo de treinamento foi nova para mim também, mas essa questão, tá? Ela te orienta assim e tá tranquilo. Mas aí você tem que sempre se perguntar, essa aqui é a única forma? Por que eu estou fazendo dessa forma com todos os meus alunos? E a mesma coisa que o Eric falou aqui, né? Que ele geralmente faz de trás para frente, porque ele foi ensinado dessa forma. Mas não, gente. E eu estou falando isso porque, assim, eu me questiono quase todo dia. E foi uma coisa que eu aprendi a fazer porque meus mentores falaram. Tá, tudo bem, você aprendeu a usar ajuda de maior para menor, mas espera aí. Por que você está usando só essa ajuda? Tem outras opções para você usar também? Então, eu acho que isso foi o mais interessante desse artigo, para a gente realmente abrir a cabeça que existem outras possibilidades e a gente tem que sempre analisar ali de acordo com o nosso cliente. E que também não existem só esses, né? Também tem encadeamento de trás para frente com salto, de frente para trás com salto, que é quando a gente já sabe alguns passos e a gente pula em cima daquele passo, né? Então, enfim. Por isso que é importante a gente adaptar o perfil ao repertório do aluno. Isso. A gente vai passar para o outro. O outro. Depois que eu li, eu falei, oh, meu Deus, esse artigo aqui eu não vou ser a melhor pessoa para ensinar, mas porque eu não entendo nada de basquete, mas foi o tema, principalmente umas observações que eles colocaram na introdução, eu achei
bem importantes. Eu não fui com muito detalhe nesse aqui, porque realmente tinha muito detalhe, porque eles realmente ensinaram o aluno a jogar basquete da forma que tenha, do jeito que joga mesmo. Então, vou tentar aqui o melhor para vocês para poder explicar esse aqui, tá? Então, esse aqui foi publicado em 2016 na ABAE, e ele ensina o encadeamento de sequências funcionais de basquete com discriminações condicionais. Então, durante o jogo, né, o aluno tem que saber discriminar ali o que está acontecendo em um adolescente com autismo. E essas informações aqui eu achei muito importante. Então, a Organização Mundial de Saúde define recreação como o envolvimento em atividades formais e informais, como jogos, esportes, relaxamento e música. Pesquisas anteriores conectaram a participação em atividades recreativas com aumento de qualidade de vida, melhorias nas relações sociais com os pares e família e diminuições no comportamento problema. Crianças, a gente sabe disso, né? Não, é um fato que a gente sabe do nosso dia a dia, que indivíduos, crianças com necessidades especiais, eles não participam tanto em atividades recreativas. A gente não tem muito estudo que foca nisso, e quando a gente tem, esses estudos focam em atividades que são atividades solitárias. Então, talvez a natação, ou fazer academia, esteira ali, com o objetivo de diminuir o comportamento inadequado daquele indivíduo, não pensando, né, num bem-estar ali do indivíduo, pensando mais na diminuição daquele comportamento, e não é nada em grupo, porque realmente é difícil. Eles, nesse estudo, foi uma equipe, eu acho que foram 7 ou 11 pessoas de equipe, assim, para poder ensinar o aluno jogar basquete. Então, realmente é uma coisa mais difícil, mas vocês vão ver que, assim, não é impossível de ser feito. E a gente tem que pensar também no quanto é importante a atividade física na nossa saúde em geral. E se é importante para a gente, também é importante para os nossos clientes. Então, é uma coisa a se pensar também, mesmo que vai ser alguma coisa que ele vai fazer sozinho, tá? Tudo bem, se não tem como a gente ensinar uma atividade em grupo, mas assim, pensar nisso, porque vai ser importante. É comum, né, da gente ter, eu pelo menos tenho alguns alunos de criança ainda que acabam estando acima do peso, e eu sempre falo com a família, assim, a questão também da saúde, mas acaba, se é uma criança agressiva, vai ficando mais velha, porque eu já tive experiência, o peso, infelizmente, é um fator que vai prejudicar, né, para a gente, não só para a gente, mas principalmente para a família, manejar aquele indivíduo ali quando fica mais velho. Então, por vários fatores importantes, a questão da atividade física é muito importante para eles, e é uma coisa que a gente pode ensinar também. Então, o objetivo desse estudo aqui foi expandir a base da pesquisa sobre abordagens analítico-comportamentais para atividades recreativas, tá? Atividades relacionadas ao esporte. Especificamente aqui, demonstrando a utilidade de procedimentos de encadeamento com discriminações condicionais para estabelecer um repertório de jogos funcionais em um adolescente com TEA. Participante foi um menino só, Marcel. Ele tinha o diagnóstico de TEA, tinha transtorno de déficit de atenção também, frequentava uma escola pública num distrito escolar aqui urbano dos Estados Unidos, recebia serviços de educação especial e numa sala especial, tá? E era incluído com colegas de desenvolvimento típicos no almoço e em artes. Essa parte aqui eu adorei. A família dele, tá? Eles relataram que os interesses limitados do Marcel tornavam difícil dele se conectar com a família. E aí eles comunicaram à escola o desejo
do Marcel participar com eles em atividades que a família valorizava. E o pai dele e o irmão de 16 anos, eles costumavam a jogar basquete. Então, quando os autores também abordaram a família para eles participarem nesse estudo, eles falaram que eles gostariam muito de ajudar o Marcel a aprender a jogar. Então, eu acho que a parte mais importante desse estudo aqui foi isso. É o interesse da família dele participar e uma atividade que a família já praticava. Então, só ia o quê? Aumentar ali a oportunidade do aluno, né, do Marcel, de estar fazendo atividades com a família, porque o pai e o irmão já jogavam basquete. O estudo foi realizado no Centro Recreativo Universitário, que tinham 3 quadras de basquete. E aí eles colocaram os detalhes das quadras lá. Então, os procedimentos. A hipótese foi que o Marcel ele poderia participar com sucesso de um jogo de basquete se ele emitisse independente 3 cadeias de respostas incorporando discriminações condicionais em momentos contextualmente apropriados. E essas discriminações condicionais eram o quê, gente? Como eu falei, eu não sou melhor para explicar isso aqui, mas quem joga basquete vai saber. Por quê? Porque às vezes você está na defesa, às vezes você está na ofensa. Então, ele teria que saber, depende de onde você está ali na quadra. Então, ele teria que saber discriminar essas condições no jogo ali, na hora do jogo. Então, foram 3 condições. Sequência ofensiva de meia de quadra, que era a ofensa, a sequência defensiva de meio de campo, defesa, e a sequência ofensiva de meio de campo, que era o treino. E se ele seguisse essas sequências, seria suficiente para que ele conseguisse jogar basquete. Aí, o que eles viram também? Depois que eles realizaram, né, cada condição, 1, 2, 3 ali, que eles realizaram a análise de tarefa dessas condições, né, que eles quebraram essas condições em pedaços pequenininhos ali, eles determinaram que para o domínio dessas condições, ele teria que dominar 9 habilidades de pré-requisito, que era passar, obter, abrir, recrutar atenção, pegar a bola, driblar, arremessar, cobrir o adversário sem bola, correr com o adversário, cobrir com o adversário com bola e rebote. Então, vocês viram ali que já ficou complicado, né? Que eles tinham essas 3 condições aqui, mas eles viram que, para ele conseguir ter sucesso nessas condições, primeiro tem pré-requisitos que ele precisa dominar. Então, eles ensinaram também essas 9 habilidades de pré-requisito. Então, eles tiveram 2 fases de treinamento. A fase 1, o objetivo era garantir o domínio de todas as habilidades pré-requisitos antes de avançar para a fase 2. Então, o objetivo da fase 1 era ensinar ali essas 9 habilidades antes de começar mesmo o jogo. E a fase 2 foi encadear subconjuntos dessas habilidades para ataque, defesa e treino e trazer para a cadeia de acordo com o contexto de controle discriminativo apropriado. Como eu falei, de acordo com ataque e defesa, trazer essas habilidades para o controle para esse controle discriminativo. Então, os procedimentos que eles usaram. Durante o estudo todo, todos os jogadores ativos, tá? Porque eles tinham os jogadores no campo e tinham os ATs também para ajudar o Marcel. Todos os jogadores ativos usavam uma das 4 camisas, aquelas camisas que você troca, né? Que são reversíveis no jogo, com um lado preto e um lado branco. O Marcel escolhia a camisa que ele ia vestir, né? A cor que ele ia vestir, e os restantes das camisas eram atribuídos ali para os 3 jogadores adicionais. Ele e os companheiros usavam a mesma cor de camisa, claro, enquanto os oponentes usavam, no caso, a camisa preta, que ele escolheu a branca. E aí, importante também,
que entra essa parte de discriminação condicional, tá? Com o objetivo de garantir que o Marcel atendesse à cor da camisa, para discriminar os papéis das pessoas da quadra. Então, ele sabe o quê? Eu tô de branco, o preto é meu adversário. Eu tô de preto, o branco é meu adversário. Todos os papéis dos jogadores foram alternados para que nenhuma pessoa desempenhasse consistentemente o papel do companheiro de equipe ou adversário de Marcel. Porque ele poderia, né? Se eles não tivessem feito isso, ele poderia fazer o quê? O João joga comigo de branco, o João joga comigo, né? Ele estava de branco, mas agora o João está de preto, só que ele está focando ali, que ele não está discriminando a cor da camisa. Ele está pensando, não, o João, que é meu companheiro, tá? Então, isso aqui eu achei muito um detalhe importante para realmente ele ver, não, eu tenho que discriminar pela cor. Então, se eu estou de branco, jogo com quem está de branco, se eu estou de preto, eu jogo com quem está de preto. Então, aqui os resultados. Gente, isso aqui, como eu falei, tá? O estudo tem tanta coisa, tem tanta foto, assim, eles detalharam, realmente eles ensinaram ele a jogar basquete. Mas eu falei, não tem como explicar todos os detalhes. Fazer uma análise de tarefas para ensinar a gente a entender. Não, eles fizeram, foi engraçado que, assim, é um trabalho de equipe, gente, não, assim, não é impossível de fazer, não, mas é realmente, sim, foi um trabalho de equipe isso aqui, mas deu certo. Então, o resultado aqui foi da fase 1, tá? Foram todas aquelas habilidades pré-requisitos que ele tinha que fazer antes de começar mesmo as 3 condições. Então, ele mostrou o domínio de passe, dribble e arremesso durante a linha de base, tá? Vocês estão vendo a linha de base aqui. Ele já tinha, antes de começar a intervenção, ele já tinha o domínio. E aí ele recebeu treinamentos por tentativas discretas do resto das outras habilidades ali, que ele não sabia, né? Porque aqui na linha de base ele não tinha, como vocês podem ver nos o gráfico do meio e de baixo. Os outros passos aqui ele não tinha. E aí, depois que começou a intervenção, ele acabou dominando todos. E aqui foi durante a segunda fase, que foi a defesa, a ofensa, né? Ofensa, e o drill aqui, que foi o treino. Então, na fase 2, durante as sondagens de linha de base, o Marcel consistentemente passou a bola para seu companheiro de equipe, em resposta a estímulos discriminativos verbais vocais relevantes durante as tentativas de ataque e treino. Por outro lado, Marcel nunca executou nenhuma das etapas prescritas durante os jogos de defesa. Seguindo o encadeamento para frente, Marcel demonstrou domínio de todas as etapas em todas as cadeias alvo. Então, mesmo nessa parte aqui, que ele não executou, né, durante as etapas prescritas durante os jogos, depois que eles treinaram usando o encadeamento para frente, ele conseguiu dominar tudo. E aqui no finalzinho aqui do gráfico de cada fase, vocês conseguem, de cada condição, vocês conseguem ver que tudo foi dominado. Então, o resultado. Depois, durante o último treino do Marcel, né, depois de demonstrar o domínio da cadeia final de resposta, ele e sua família e terapeutas jogaram uma partida de basquete improvisada, alternando entre as cadeias de ataque e defesa várias vezes, sem ninguém, importante também para a gente ver, sem ninguém emitir os estímulos discriminativos vocais que controlavam a resposta durante esse estudo. Então, ninguém precisou de falar, vai, Marcel, pega, Marcel, faz isso, Marcel. Ninguém precisou de fazer isso, tá? Então, o que aconteceu? O controle de resposta, ele foi transferido de instruções vocais, né? Por exemplo, cobre ele, cobre ela, pega ele, para pistas contextuais de ocorrência natural, produzidas diretamente pelo jogo em si. Tá? Então, a outra equipe tem a bola e o adversário está aberto, ele já conseguiu fazer essa discriminação natural dentro do contexto do jogo, sem que ninguém tivesse que ficar falando para ele o que fazer. E a conclusão aqui.
o que eu falei lá no início, que realmente eu acho que fez a diferença nesse estudo. Os autores incorporaram membros da família no treinamento. Então, eles fizeram isso na tentativa de aumentar a probabilidade de manutenção pós-estudo e generalização das habilidades relacionadas ao esporte. Como a família dele, né, valorizava o basquete e eles jogavam com frequência, o pai e o irmão dele, a probabilidade de fornecer oportunidades contínuas de jogar basquete era muito grande e o contato com reforçamento também era alto. Além disso, incluir a família de Marcel os expôs a estratégias instrucionais às quais Marcel foi particularmente sensível. Então, já é mais uma oportunidade que a família tem ali de aprender, né? Como ele aprende, o que é melhor para ele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E como eu falei, não adianta, por exemplo, a gente querer ensinar um aluno nosso basquete, quando a gente vai ter que, né, ter uma equipe ali para ensinar, porque é realmente muito complexo, mas não adianta a gente fazer isso tudo se o quê? Se aquele aluno, se o nosso aluno não vai ter a oportunidade de praticar, de jogar basquete, vai ser o quê? Tempo perdido. Então, é mais um motivo para quê? Para a gente ver, pensar no que a família valoriza, nas oportunidades que o nosso cliente vai ter de se engajar naquela atividade ali futuramente. Então, apesar das limitações, que esse estudo também foi feito somente com o aluno, esse estudo destaca do uso do encadeamento para frente como uma estratégia promissora para aumentar o jogo relacionado a esportes para uma população onde o comportamento relacionado ao exercício e recreação não é comum. Então é isso, pessoal. Eu não entrei em detalhes, porque realmente vocês têm que ver o estudo, é muito complexo, porque eles foram ali de etapa para etapa ensinando e colocaram tudo em gráficos, desenharam a quadra, como que foi feito, mas para vocês verem que é possível sim. E, mais importante ainda, é a gente sempre pensar se vai fazer realmente diferença no aluno e na família, tá bom? Eu acho que a Juliana até falou aqui, validade social, era esse o comentário que eu ia fazer. Acho que, para além do encadeamento, o mais interessante desse artigo é a validade social, né? O quanto que aquilo ser importante para a família, né? E o quanto que aquilo para a família faz toda a diferença no aprendizado do indivíduo, né? Dani, você libera para eu compartilhar aqui também? Acabei de liberar. Bom, gente, vamos lá. Acho que a gente falou um pouquinho, então, vocês já aprenderam um pouquinho encadeamento o encadeamento para frente, que a Dani falou, né, também é chamado aqui de frente para trás, tá? Então, o de trás para frente é o que ela falou de trás para frente, também tem o de frente para trás, que é a mesma coisa de encadeamento para frente, tá? E a gente já ouviu um pouquinho falar desses tipos de encadeamento, então. E agora, esse último estudo, a gente vai falar sobre a avaliação da eficiência desses encadeamentos, ou seja, quanto que encadeamentos de frente para trás e de trás para frente são eficientes, há uma comparação entre eles, e também se há alguma preferência do aluno e se isso muda alguma coisa no ensino, né? Então, o que o estudo traz muito essa discussão sobre nossos alunos poucas vezes eles selecionam ou escolhem qual é o meio de ensino que eles querem. E aqui eles vão testar um pouco disso, tá? Então, ele é um estudo de 2011 que foi publicado no JAMA. Como a gente já falou, o encadeamento de respostas é usado para ensinar tarefas de duas etapas, né? Que vão desde, por exemplo, algumas preparações de alimentos, como jogos, que a gente ouviu falar, alimentar sozinho, jantar, brincar também, como foi o primeiro estudo que a Dani trouxe. E o que é importante é todo e qualquer repertório, né? Que tem uma série de respostas, a gente pode ensinar via encadeamento de respostas, né? Como que a gente ensina isso? A gente ensina esse encadeamento no primeiro passo fazendo uma análise de tarefas. Então, a gente vai analisar quais são os passos daquela cadeia, né? Quais são os passos daquele comportamento que a gente quer ensinar, vai colocar isso sequencialmente
e vai ensinar cada um daqueles passos para ensinar, então, o encadeamento como um todo, né? O encadeamento total, o encadeamento direto, encadeamento reverso, que são jeitos diferentes também falados do total, do para frente e do trás para frente, são variantes possíveis de escritas na segunda edição do Livro Branco, né? Então, no Cooper Hero Hero de 2007. Como eu falei também, existem algumas modificações do tipo, vamos fazer encadeamento para frente com salto. Quando é algum com salto, quer dizer que o aluno já sabe algum dos passos e a gente pula esse passo na hora do ensino. Então, existem várias adaptações a depender do que cada aluno precisa para surtir o melhor efeito em termos de resultado. Então, o encadeamento de frente para trás, que é esse que a Dani falou, como ela já explicou um pouquinho, vou passar um pouco mais rápido, mas quem quiser que eu repita, sem problema algum, tá? Nesse tipo de encadeamento, então, o que a gente vai focar naquele montante de tarefas, né, de etapas que a gente tem para ensinar. A primeira coisa que a gente ensinar vai ser a primeira etapa. E depois de aprender essa primeira etapa, a gente vai ensinar a segunda etapa. Depois de aprender a segunda, vamos ensinar a terceira e assim por diante. Então, a gente vai começar o ensino na primeira etapa, no primeiro passo daquele comportamento. Já no encadeamento de trás para frente, o nosso foco vai ser ensinar o último passo, que aí acessa naturalmente o reforçador, né? Isso é uma das justificativas que ele traz. Então, numa tarefa que as etapas são A, B, C, D, eu vou primeiro ensinar o D, ou seja, eu vou deixando o aluno ficar independente no D, vou retirando a minha ajuda do D até ele ficar independente. Quando ele ficar independente e aprender esse passo, aí eu começo a esvanecer, retirar aos poucos a minha ajuda do C. E aí eu foco naquela ajuda do C, na ajuda do C até ele ficar independente, depois eu vou para o B e assim por diante, certo? Então, a diferença entre esses dois aqui, o primeiro, o encadeamento para frente, é que eu vou estar vou masterizar, né, deixar o aluno independente primeiro no primeiro passo, e o de trás para frente, o aluno masteriza independente primeiro no último passo. Aqui é isso. Os dois tipos de encadeamento são considerados eficazes pela literatura. Então, não há uma diferença entre qual é mais eficaz que o outro. Mas, esse artigo de 84 do Spooner e Spooner, eles trazem uma ponderação que é a seguinte: pode ser que diferentes alunos se saiam melhor com diferentes procedimentos e quando diferentes tarefas são usadas, diferentes resultados são obtidos. Ou seja, ele colocou que a escolha é um pouco é um pouco específica, né? Então, a depender de cada aluno, vai ser um procedimento diferente e um resultado diferente. É isso que a gente vinha discutindo até então, né? E aí eles trouxeram duas suposições importantes, que todas as outras coisas sendo iguais, ou seja, todo o número de passos, o tipo de professor sendo iguais, um determinado indivíduo pode demonstrar consistentemente habilidade diferencial para um procedimento de ensino como uma dada tarefa. Ou seja, o que ele está falando aqui é que provavelmente o indivíduo ele seja mais sensível sempre a um tipo de ensino e não a outro, né? Então, por exemplo, se o aluno for mais sensível ao encadeamento de trás para frente, talvez esse seja o tipo de ensino que pode ajudar ele em outras tarefas, ou seja, vamos usar de trás para frente nas outras tarefas que temos para ensinar para ele também. E outra suposição que eles trouxeram aqui, embora as histórias que resultam nessa sensibilidade diferencial sejam altamente idiosincráticos e potencialmente complexos, devemos ser capazes de prever a sensibilidade de um indivíduo ao procedimento de ensino, dada a sua sensibilidade demonstrada a esse procedimento no passado. Ou seja, eles estão colocando aqui que o aluno tem uma sensibilidade de escolher, né, uma sensibilidade de preferência em um certo tipo de encadeamento, certo? E que quando o aluno tem essa sensibilidade, essa sensibilidade deve prever, ou seja, essa preferência dele deve prever que ele saia melhor com esse mesmo encadeamento com esse mesmo processo de encadeamento em outras atividades do dia a dia. Então, se eu ensinei escovar os dentes com encadeamento de trás para frente, com certeza ele vai ser
melhor, mais para frente, de trás para frente, em outras tarefas do tipo tomar banho, escovar o cabelo e assim por diante, tá? Isso são suposições, isso foram questionamentos que eles trouxeram para possíveis estudos. E aí, o que esse artigo traz é que, principalmente as nossas crianças com deficiência, raramente elas têm a oportunidade de escolher e expressar as suas preferências por programas terapêuticos. Ou seja, alguém aqui já perguntou para alguma das suas crianças se elas preferem tal ajuda ou tal ajuda? Não, né? Geralmente o que a gente faz é falar, vamos ver se funciona, a literatura diz isso, e a gente não consideram como algo preferido. E aí, isso foi uma das coisas mais interessantes desse estudo. Eles quiseram medir se a preferência das crianças e se essa preferência deles tem algum impacto na velocidade de ensino de encadeamento, né? Isso não é de outras tarefas, mas sim de encadeamento. Então, o objetivo dessa pesquisa foi determinar se as crianças exibiriam alguma sensibilidade diferencial consistente ao encadeamento de trás para frente ou de frente para trás em tarefas semelhantes, se podemos prever uma aquisição diferencial de tarefas maiores por meio do desempenho de um aluno com tarefas mais curtas. Ou seja, primeiro, se a criança tinha uma sensibilidade em relação ao que ela preferia. E o segundo é se o aluno aprendendo mais rápido uma tarefa curta com encadeamento X, por exemplo, vai para frente, se isso se confirma em encadeamentos maiores. Ou seja, se a história dele em um ensino vai determinar o ensino com esse mesmo procedimento em cadeias maiores ou em cadeias futuras, certo? Então, tiveram 4 participantes. A Bela era uma menina de 10 anos que foi diagnosticada com TDAH com TDAH. O Paul era um menino de 11 anos que também tinha TDAH. Vejam, são crianças que com certeza têm uma certa dificuldade aqui de manutenção de tempo na tarefa, né? Uma dificuldade de encadeamento, porque tem essa dificuldade de atenção mesmo. Isso é muito comum em crianças com TDAH. Daniel, que era um menino de 11 anos com atrasos na fala e atrasos gerais no desenvolvimento. E Kate era um menino de 12 anos com déficit de aprendizagem. Para os procedimentos, 6 movimentos motores foram selecionados para o ensino. Então, esses aqui foram os movimentos que foram ensinados, e eles foram ensinados aleatoriamente em sequências que faziam de 3, 6, 9 a 18 passos. Uma coisa importante eu posso ensinar, por exemplo, um aluno a escovar o dente com 3 passos, mas eu posso ensinar também um outro aluno essa mesma tarefa para 1 secundês com 25. O número de passos e a complexidade dos passos vai depender do nosso aluno. Por isso que a análise de tarefa, ou seja, esse destrinchamento do passo a passo, é uma coisa que a gente tem que fazer muito, muito, muito individual. Vai depender do repertório do aluno, das condições que ele tem de aprender cada um dos passos e do quanto que a gente vai precisar deixar eles pequenininhos ou maiores, tá? Então, por isso que aqui eles colocaram os mesmos movimentos com passos completamente diferentes em números, né? 3, 6, 9, 18 passos. Foi atribuído aleatoriamente membros de uma parte da sequência motora para encadeamento de trás para frente e de frente para trás em uma ordem contrabalanceada. Ou seja, todo mundo passou por tudo isso e eles contrabalancearam para todo mundo passar por todas as sequências motoras com a mesma quantidade, né, de passos de sequências motoras. A parte 1, eles queriam olhar a eficiência de cada ensino, né? Então, antes das sessões de ensino, eles fizeram uma avaliação de professores, óbvio que avaliavam que eles poderiam entregar como professores para as crianças. Fizeram 6 sessões de testes de 10 tentativas por dia em um bloco de sessão diária de 45 minutos para cada participante, 4 vezes por semana, né? A duração da sessão individual, né, dessa avaliação de eficiência, dependia do número de etapas da sequência motora. Óbvio que se for uma sequência de 3 passos, vai ser mais rápido que uma sequência de 18 passos, né? E também dependia também da resposta do participante durante as sessões. Ou seja, mais rápido ele aprendia cada uma das tarefas. Foi feita nessa avaliação de eficiência, né, do encadeamento de trás para frente e do encadeamento de frente para trás,
uma linha de base. Na linha de base, o professor instruiu o participante a completar uma sequência motora. Por exemplo, faça a dança. E eles colocaram um nome em cada um dos movimentos, né, para facilitar a discriminação das condições. A professora não apresentou nenhum tipo de consequência para respostas corretas ou incorretas. Aqui, eles queriam saber se, frente a uma instrução, o aluno conseguiria realizar aquele movimento que eles queriam ensinar. Ah, beleza, eles não conseguem ensinar. Tá, já temos a linha de... Não conseguiram aprender, não sabem qual é. A gente vai ter que ensinar. Então, a gente já colocou na linha de base o que eles não sabem fazer e aí eles partiram para o ensino. Aí vem o ensino de frente para trás. Então, nesse ensino de frente para trás, que é o encadeamento de frente para frente, né, que a Dani falou nos últimos dois artigos, a instrução era dada. Ah, faça a dança. É o nome X aqui que ele colocou, né? Aí havia o treino do primeiro passo da cadeia e a ajuda física para completar todas as etapas não direcionadas. Veja, o tipo aqui que ele está dando de ajuda é ajuda que está falando lá nos outros artigos sobre guiar manualmente, tá? Ele coloca também, antes de entrar com a ajuda física, ele coloca também uma ajuda, que é uma ajuda de modelo, né? Que o aluno vai completando o passo a passo da cadeia com esse modelo, e aí, se ele não fizer, ele entra na ajuda física, ou seja, o professor dá ajuda física para completar todas as tarefas, tá? Se a criança não completa a etapa exigida independentemente dentro de 5 segundos da instrução, ou errou, o professor fornecia ajuda física e passou à próxima tentativa. Se a criança não completou a etapa exigida dentro de 5 segundos, o professor orientou fisicamente a criança para se engajar na etapa desejada e, em seguida, todas as etapas restantes não direcionadas. Ou seja, ele dava ajuda física para completar, já fornecia ajuda física ali para todas as próximas tentativas. O critério de domínio era, se a criança engajasse de maneira correta e independente na etapa que a gente estava lá no ensino, em 3 tentativas consecutivas, a gente considerava como domínio e o professor passava para o ensino da próxima etapa, certo? Então, de frente para trás, ele vai ensinar lá a etapa 1. Então, na etapa 1, ele vai a instrução e vai dar ajuda para que o aluno consiga realizar e vai retirando essa ajuda pouco a pouco até que ele fique independente. Se ele fizer 3 tentativas daquela etapa independente, a gente considerou ele como aprendeu essa etapa e passamos para o ensino da próxima etapa, certo? No encadeamento de trás para frente, é o mesmo ensino, só que, inicialmente, a gente ensinava a etapa final. Então, numa etapa de 6 passos, o professor começava a esvanecer ajuda lá do passo 6. E depois de 3 tentativas consecutivas que o aluno conseguiu o passo 6 de maneira independente, o professor começava a ensinar, ou seja, esvanecer ali a ajuda do passo 5, certo? E assim até completar a cadeia. Cada participante aprendeu consequências de 3, 6, 9 e 18 etapas, né, 18 passos, em ordem consecutiva. Foi determinada a sensibilidade relativa a um procedimento de encadeamento com base no número diferencial de tentativas necessárias para atender o critério do domínio. Ou seja, se um aluno precisou apenas de 2 tentativas para aprender de trás para frente, de 3 movimentos, e 6 tentativas para aprender de frente para trás com 3 movimentos, poxa, ele é muito mais sensível ao primeiro, né? Então, a sensibilidade aqui ele vai medir quanto que o aluno aprendeu com menos tentativas. O ensino que for mais rápido é o que o aluno apresenta mais sensibilidade, ou seja, o que ele aprende melhor. E aí, isso eles estão considerando algumas sensibilidades relativas. E após o domínio das sequências motoras, eles iniciaram a avaliação de preferência. Então, primeiro de tudo, entendido, né, que a sensibilidade que ele mediu, então, é em relação a se o aluno aprendeu mais rápido, ou seja, com menos sessões, o encadeamento de trás para frente, do que o de frente para trás, então quer dizer que o de trás para frente ele é mais sensível a esse tipo de ensino. E aí isso vai ser o que ele vai ser mais sensível e provavelmente o que ele é melhor, tá? E é isso eles fizeram para cada uma dessas sequências de movimento. Então, teve de trás para frente, de frente para trás, com 3 movimentos, com 6 movimentos, 9 movimentos, 8 movimentos. Eles compraram isso e avaliaram qual que era mais sensível. Depois disso,
eles foram avaliar se a criança preferia algum tipo desses ensinos, tá? A parte 2 agora, que é a avaliação de preferência. Nessa avaliação de preferência, o que eles buscaram é parear o tipo de encadeamento com um cartão colorido. Então, por exemplo, um cartão vermelho significava que iria começar o ensino por encadeamento de para frente, tá? Então, o professor apresentava ali os cartões, ele colocava a mão, selecionava ali o cartão vermelho, aí o professor começava o ensino da sequência motora com o encadeamento de trás para frente. Se ele pegasse o azul, seria o de frente para trás. Se fosse o amarelo, seria um ensino controle, que é um outro ensino só para contrabalancear e avaliar a eficácia dos dois que eles estavam medindo aqui, né? Que é o de frente para trás e de trás para frente, certo? Então, basicamente, o que eles fizeram foi um pareamento. Frente ao vermelho, acontece tal tipo de ensino. Frente ao azul, acontece tal tipo de ensino, tá? E aí, eles consideraram a velocidade da aquisição da sequência motora por cada participante, o número de tentativas necessárias e o tempo decorrido ao critério de domínio. Ou seja, quantas vezes o aluno precisou passar por aquilo para poder aprender e qual o tanto de tempo que foi passado até o aluno conseguir atingir domínio, tá? A duração, ou seja, o tanto de tempo decorrido, foi calculada com base no início da primeira instrução até o momento que o critério de domínio foi atendido. Foram necessárias sessões de escolha forçada. Por quê? Era importante que o aluno passasse pelos 3 cartões, né? Então, que frente ao cartão vermelho ele passasse por tal encadeamento, frente ao cartão azul ele passasse por tal encadeamento, e o amarelo pelo procedimento controle. Ele precisaria passar por tudo isso. Só que, às vezes, por exemplo, o aluno queria escolher 2 vezes o azul. E aí ele precisava passar pelo vermelho e pelo amarelo também. Então, tinha vezes que o professor apresentava só uma carta, né? Então, tipo, só o vermelho, para o aluno passar por aquela experiência de ter escolhido o vermelho e acessado aquele tipo de procedimento, tá? Isso foi como se fosse um ensino. Ele queria deixar o aluno sensível a essa contingência, frente vermelho, frente azul e frente amarelo, tal tipo de ensino, tá? Então, cada avaliação de preferência iniciou-se com 3 ensaios de exposição de escolha cada. Um para cada um de encadeamento e uma condição controle. Ou seja, ele apresentou um cartão, um tipo de ensino, só um cartão azul que selecionava o tipo de ensino, e só o cartão amarelo que selecionava era o outro tipo de ensino, tá? Então, essa escolha foi no sentido de apresentar um cartão e o aluno tem que selecionar e ele apresenta aquele tipo de procedimento. Depois, foram incluídos 3 ensaios de exposição de escolha forçada adicionais após cada 5 ensaios de escolha livre. Então, teve 3 ensaios iniciais, então, que ele fez de escolha forçada, apresentou só o cartão vermelho, e aí começou o seu ensino de trás para frente, só azul e começou outro tipo de encadeamento, e só amarelo e começou o procedimento controle, certo? Foi escolha forçada. Depois, eles fizeram 5 tentativas de escolha livre, em que o aluno podia escolher qualquer um dos 3 cartões. O aluno selecionava e aí entrava aquele procedimento, então, que era correspondente àquela cor de cartão. Terminou esses 5, tinha mais 3 de escolha forçada para o aluno ter que passar novamente pelas aquelas condições contrabalanceadas ali, né? Então, do vermelho, do azul e do amarelo, tá? Porém, para considerar qual foi a preferência do aluno, eles só consideraram os dados, ou seja, as seleções, quando que eles selecionaram durante a escolha livre, que são aquelas 5 tentativas do meio, tá? As sessões de avaliação de preferência, após o aluno selecionar o mesmo cartão 6 vezes a mais que o segundo preferido, significava que o aluno preferia aquele. Então, por exemplo, o aluno selecionou 7 vezes o cartão amarelo e 1 vez o cartão azul e nenhuma vez o cartão vermelho. Se tivesse a diferença entre dois procedimentos, aquele que tem um número maior já era encarado como o procedimento de treino daquele aluno, tá? Se não houvesse essa diferença entre 6 vezes de escolha aí, eles faziam até 15 testes e dos 15, qual cartão foi mais escolhido, eles consideraram como a preferência daquele aluno, tá?
E aí, em relação às medidas, né? O que eles consideraram como respostas independentes, corretas e com ajuda física? Independente, eles consideravam que o participante iniciou uma sequência motora dentro de 5 segundos após a instrução e completou a etapa-alvo correta e todas as etapas dominadas anteriormente na sequência correta com no mais que 1 segundo em cada etapa. Ou seja, ele tinha que fazer toda etapa, fazer independente e não ter uma latência maior do que 1 segundo entre cada uma das etapas. Eles consideraram como correta se o participante iniciasse a sequência motora dentro de 5 segundos do pronto. Então, o professor falava assim, lava a mão. E aí fazia assim, aí ele olhava e aí ia lá e abria a torneira, por exemplo. E completou cada etapa-alvo correta e todas as etapas dominadas anteriormente na sequência correta com não mais do que 1 segundo de cada etapa. Ou seja, aqui é como se fosse o acerto, né? O acerto com ajuda aqui. E eles entravam com a ajuda física se o participante não tinha respondido nada, então em condição de não resposta, ou se ele, mesmo após o prompt de modelo aqui, ele considerava como erro. Certo? Ele não tinha respondido, aí considerava como erro e considerava como ajuda física. Então, só para vocês entenderem no gráfico, quando a gente está falando de independente, quer dizer que a criança fez sozinha. Quando ele anotar como correta, quer dizer que a criança precisou de um modelo, de um prompt, né, de uma ajuda de um modelo, para conseguir realizar aquela atividade. E quando ele considerar como ajuda física, é o que a gente considera como uma não resposta ou como um erro do aluno, tá? Porque a ajuda em vigor aqui seria esse modelo. Como ele não fez, o professor foi lá e deu ajuda física, que seria a correção aqui que ele colocou nesse procedimento, tá bom? E aqui um pouco com dados. Aqui, esses dados são da avaliação de eficiência, ou seja, qual procedimento foi mais rápido e melhor, né, para o ensino das cadeias. Então, a gente pode ver aqui no Dupont que o encadeamento de frente para trás, que é esse forward, ele foi o que demorou mais tempo em todas as cadeias, exceto a terceira cadeia aqui, que era de 9 passos, que se equiparou, né? Então, foi igual, certo? Então, aí ele teve Então, o de para trás demorou mais tempo em todas as de 9 passos. E aqui a gente pode ver, então, que o mais eficiente é o de trás para frente, que é esse cinza claro, tá? Essa barrinha sendo menor quer dizer que precisou de menos tentativas para o critério. E aí, se ele precisou de menos tentativas para esse cinzinho aqui, quer dizer que ele foi mais eficiente, aprendeu em menos tempo, né? E aqui a gente viu aqui, das 4 condições, em 3, ele aprendeu mais rápido com o encadeamento de trás para frente. Isso para o Paul. Para o Daniel, isso aconteceu em 2 das tentativas, então, para encadeamentos um pouco mais curtos, né? Então, o de 3 passos e o de 6 passos, o Daniel aprendeu mais rápido, ou seja, com menos tentativas, no encadeamento de trás para frente, certo? E ele demorou mais tempo com o encadeamento de trás para frente, quando as sequências eram mais longas, então, de 9 e 18 tentativas aqui. Então, aqui ele teve 50%, ele aprendeu melhor com o de trás para frente e 50% com o de frente para trás. A Kate, ela aqui empatou, então ela no primeiro de 3 tentativas, de 3 passos aqui, apresentou a mesma eficiência, tanto de frente para trás quanto de trás para frente. No de 6 passos aqui foi bem parecido também, mas por uma leve diferencinha, o de trás para frente, ele foi mais eficiente, né? Então ele precisou de menos tentativas. E no de 9 e 18 passos, o de frente para trás foi mais rápido. Então ele foi mais eficiente no caso da Kate para etapas maiores, que é um dado que fica igual ao do Daniel e, como vocês vão ver aqui, também para a Bella, tá? A Bella, a gente pode ver que a preferência dela, claramente, é que ela foi muito mais sensível nos encadeamentos de frente para trás, né? Os encadeamentos para frente, do quanto que é aquele encadeamento que a gente ensina primeiro, o primeiro passo. Aqui foi muito mais rápido, né? Então, foi rápido em todas as condições, tanto de 3 passos, quanto de 6 passos, 9 passos e 18 passos. Vejam só,
tem uma definição clara de qual é melhor do que ou para quando, né? Então, cada um é muito, muito, muito individual. Para o Daniel, teve diferença em relação ao tamanho da cadeia. Para a Bela, foi bem parecido, mas o de frente foi mais rápido. Então, como vocês podem ver, não tem dados que falam de maneira geral, esse tipo de encadeamento é mais eficiente ou esse encadeamento é menos eficiente nessas condições, tá? É muito o que esses dados mostram para esses 4 alunos é que depende muito de cada aluno e da história de cada aluno, tá? Não houve aqui um dado parecido. E em relação à avaliação de preferência, a gente pode ver, por exemplo, que o Paul, aqui são o tanto de vezes, né? Essa coluna é o tanto de vezes que cada um dos alunos selecionou o cartãozinho lá, selecionou então aquele cartão que significava aquele tipo de encadeamento. E o Paul, ele selecionou mais vezes o cartão do encadeamento para frente. O Daniel teve dados bem parecidos em relação ao encadeamento de frente para trás e o de trás para frente, mas ele selecionou mais vezes o de trás para frente, tá? Mas eu achei o dado bem parecido e pouco o controle, né? A Kate também teve um desenvolvimento bem parecido, mas selecionou ainda mais vezes, uma vez a mais aqui, como a gente pode ver, né? Tipo, esse foi o de trás para frente, o de frente para trás foi 7, o de trás para frente foi 8. E a Bela também teve um desenvolvimento bem parecido, mas preferiu também o de trás para frente, tá? Então, esses 3 aqui, mesmo com uma diferença bem curta, preferiram o encadeamento de trás para frente, que é aquele que a gente ensina lá no último passo e vai voltando. Já o Paul, ele preferiu o encadeamento de frente para trás, tá? Deixa eu só ver se tem uma dúvida aqui. E aqui é só uma comparação, né, em relação à eficiência e preferência. Para o Paul, o encadeamento de trás para frente foi mais eficiente, porém, ele escolheu mais o de frente para trás. Para o Daniel, ficou 50% para cada um, né? Então, em alguns ele preferiu o trás para frente, em alguns ele preferiu o frente para trás, tendo uma seleção bem ao acaso, em 50-50, e os dados ficaram muito parecidos. A Kate, também os dados não foram tão significativos aqui, né? Aqui empatou, teve 2 aqui que foi o de frente para trás, e ela selecionou ali o de trás para frente como preferido. E a Bela também selecionou o de trás para frente como preferido, e para ela funcionou bem melhor, ela teve muito mais sensibilidade, muito mais rápida no de frente para trás, né? Então a gente pode ver que esses dados não foram relacionados, não houve uma correlação aí entre eficiência e preferência dos alunos. Apenas 4 participantes que a gente viu ali, né, que foi o primeiro, demonstrou uma sensibilidade realmente diferencial, consistente a uma ensino particular em cada uma das comparações. Mas não houve consistência na predição de velocidade da aquisição das sequências motoras pelos indivíduos. Ou seja, aprender uma cadeia pequena, aprender uma cadeia de 3 passos com uma estratégia não definiu que essa estratégia seria melhor para cadeias maiores, como a gente viu, né? Isso diferenciou muito de aluno a aluno. Então, esses resultados, eles contradizem as suposições de Spooner, uma vez que não foi identificada nenhuma consistência na sensibilidade do procedimento, além do que era esperado do acaso. Ou seja, não há uma correlação aí em relação o aluno aprendeu melhor um tipo de coisa com certo tipo de encadeamento para cadeias maiores, e também não houve nenhuma relação consistente entre a preferência de um aluno e a eficiência de um procedimento. Isso quer dizer que tanto a gente pode usar um procedimento a depender ou não da preferência do aluno, mas não houve uma relação. Por que a gente não deveria, então, considerar a preferência do aluno na hora da gente selecionar o tipo de ensino, né? Não há diferença de resultado. Então, é um ponto importante a se pensar.
Então, é provável, pensando nesses dados todos, é provável que seja seguro concluir que os procedimentos de encadeamento de frente para trás e de trás para frente são igualmente eficazes no estabelecimento de cadeias do comportamento. Ou seja, quase tudo já falou, tudo é individual e a gente tem que ver tudo passo a passo, né? De cada aluno para cada aluno. Mas eu acho que foi ótimo a gente falar tanto das opções do encadeamento para frente e, como eu falei, tá? Essas estratégias, elas podem ser usadas de trás para frente também. E essa questão de preferência, que é sempre muito importante. Sim. Muito bom, pessoal. Tô vendo se tem algum comentário aqui, não. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E como o objetivo sempre é adicionar aí na prática de todo mundo. Como eu falei, sempre, gente, se questione, assim, igual a Deise falou, entendeu? Ela foi ensinada dessa forma, mas a gente tem que pesquisar para ver se é a única forma e por que a gente usa. A Monique está perguntando, né? Se na prática, com a mesma aluna eu uso, vai dependendo da habilidade que eu vou ensinar. Então, assim, eu vejo realmente essa habilidade com esse aluno, como que eu ensino. E outra coisa também, gente, a gente pode sempre mudar, tá? Igual eu estava ensinando lavar as mãos usando de frente para trás, acabei mudando para o encadeamento total de tarefa, mas não tem problema também não, a gente começar de uma forma e aí trocar no meio ali do treinamento. E trocar quer dizer que você está sensível ao desempenho do aluno, né? Tipo, esse tipo de encadeamento está funcionando. Então, a gente tem que pensar que o nosso ensino sempre é monitorado o tempo todo. Então, a reavaliação dos procedimentos que a gente está usando e mudar no meio do caminho só está mostrando que a gente está sendo analisando o comportamento, né? Então, você pode mudar e usar para diferentes tipos de habilidade, diferentes tipos de procedimento. Sem problema algum. Isso. Perfeito, obrigada. Tem um tanto de gente que está a primeira vez que está participando. Ai, que bom, conseguiu. Que bom. Vai ficar gravado, tá? Se teve algum problema, eu vi que algumas pessoas entraram depois também, vai ficar gravado. A gente coloca lá no YouTube. E aí, qualquer coisa, vocês falam com a gente também. Sim. Depois a gente passa no Instagram os links. Eu tô devendo subir alguns encontros, mas eu vou subir, prometo, ainda essa semana. E a gente posta no Instagram para vocês poderem acessar, tá bom? Cíntia, tem tá no canal do Abacessível, Cíntia. Canal do Abacessível no Instagram. No YouTube. Bom final de semana para todo mundo, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, beijo. Tchau.